Eu jamais serei capaz de esquecer o cheiro da carne de panela que estava esfriando lentamente na cozinha quando aquele telefonema fatídico mudou o curso da minha vida para sempre e me colocou em uma rota de colisão inevitável com um assassino poderoso. A carne ainda estava quente, soltando vapor, quando o telefone começou a tocar, e eu me lembro desse detalhe específico porque ele está queimado na minha memória como uma cicatriz. Era o dia 15 de janeiro de 2001, exatamente às 22h47. Eu tinha deixado o jantar favorito de Daniel no forno baixo, mantendo a comida aquecida para o momento em que ele chegasse em casa do turno da noite na mina Córrego da Prata. A nossa filha, Júlia, tinha apenas 3 meses de idade. Ela tinha os olhos de Daniel, castanhos escuros e profundos, brilhando com uma curiosidade intensa, mesmo naquela idade tão tenra. Mas antes de seguir, quero te convidar a participar. Me conte nos comentários de onde me acompanha. Gosto de saber onde minhas histórias estão chegando. Ela finalmente tinha conseguido adormecer depois de lutar bravamente contra o sono por mais de 2 horas seguidas. Eu estava na sala de estar, dobrando a roupa lavada, quando ouvi o som. Não foi o telefone a princípio que chamou minha atenção, mas sim as sirenes. Morando no quadrilátero ferrífero, no interior de Minas Gerais, você acaba se acostumando com certos sons industriais, como os caminhões de minério pesados roncando na rodovia ao amanhecer, o apito estridente das trocas de turno ou o zumbido constante e vibrante da indústria que construiu esta cidade e alimentou suas famílias por gerações. Mas ouvir sirenes gritando quase às 23h de uma terça-feira à noite, aquilo era algo diferente. Algo errado. O telefone tocou estridentemente antes que eu pudesse sequer caminhar até a janela para olhar. Era a Janaína na linha, e a voz dela estava tensa, cortada pelo nervosismo. Nós frequentávamos a mesma igreja e ela trabalhava na central de despacho da mineradora. Marta, ela disse, houve um incidente grave no Córrego da Prata e todas as famílias precisam ir para a portaria principal agora mesmo. Minhas mãos ficaram dormentes instantaneamente e eu perguntei que tipo de incidente havia acontecido, mas ela apenas implorou para que eu fosse para lá imediatamente, por favor. Eu não tenho memória do trajeto de carro até lá. Não me lembro de colocar a pequena Júlia na cadeirinha de segurança do carro ou de pegar meu casaco para me proteger do frio. A próxima coisa de que tenho consciência é que eu estava parada atrás de uma cerca de arame enferrujada, junto com talvez outras 40 mulheres, todas observando os giroscópios laranjas das ambulâncias piscando freneticamente na escuridão da noite. As sirenes eram ensurdecedoras, com viaturas da polícia militar, caminhões de bombeiros, todos gritando na noite mineira como se fossem animais feridos e agoniados. O ar tinha um gosto forte de óleo diesel queimado e daquela poeira vermelha de minério, espessa o suficiente para fazer qualquer um engasgar. Holofotes portáteis potentes lançavam sombras duras e assustadoras sobre a entrada da mina, onde o poço principal tinha desabado completamente. Uma mulher que estava parada ao meu lado estava chorando compulsivamente, com as mãos agarradas com tanta força na cerca de arame que o metal estava marcando e cortando a pele das palmas das mãos dela. Eu não chorei. Eu simplesmente não conseguia. O meu corpo inteiro tinha ficado dormente, paralisado, exceto pelas minhas mãos que queimavam de segurar o arame gelado na friagem da noite na serra. Falha estrutural, ouvi alguém dizer no meio da confusão. Um engenheiro da mina, segurando uma prancheta e com um rosto pálido que eu nunca esqueceria, falou que as vigas de suporte na galeria C haviam cedido e colapsado. Quantos homens estavam lá embaixo? Outra mulher perguntou com a voz trêmula. 14. 14 homens. O número bateu em mim como um soco físico no estômago. Eles conseguiram trazer 7 homens para fora nas primeiras 2 horas, cobertos de terra vermelha e poeira, tossindo muito, alguns sendo carregados em macas. Cada vez que as equipes de resgate emergiam daquela entrada negra e escancarada na terra, nós avançávamos contra a cerca, desesperadas, rezando para ver um rosto familiar. Daniel não estava entre eles.
Quando o amanhecer chegou, trazendo uma luz cinzenta, eles pararam de trazer qualquer pessoa para fora. Um homem usando um capacete branco, que parecia ser algum diretor executivo do Grupo Rocha, subiu na caçamba de uma picape para ficar mais alto e nos disse que o solo estava instável demais e que eles não podiam continuar as buscas com segurança naquele momento. Nós sentimos muito pela perda, ele disse. Perda, usando a palavra no passado, como se já fosse definitivo. Eu fiquei lá parada, estática, segurando minha filha de 3 meses contra o meu peito, sentindo o pequeno coração dela bater ritmicamente contra o meu, e assisti o sol nascer sobre os destroços do que tinha sido a minha vida. A história oficial saiu nos jornais 3 dias depois, e o principal jornal do estado publicou na primeira página que um abalo sísmico natural havia desencadeado o colapso na mina. Uma fatalidade, um ato de Deus, foi como eles chamaram aquilo. Disseram que essas coisas simplesmente acontecem em regiões de mineração. Eu li aquele artigo sentada à mesa da minha cozinha, sozinha, enquanto Júlia dormia no berço. As palavras pareciam nadar na frente dos meus olhos, falando de abalo sísmico natural, fatalidade inevitável e oferecendo as mais profundas condolências da empresa. A mineradora enviou um advogado representante para o funeral de Daniel, e ele me entregou um envelope contendo um cheque no valor de R$50 mil, o que era uma fortuna na época para quem não tinha nada como eu, e me disse o quanto eles sentiam muito pela tragédia. Havia um termo de quitação plena e irrevogável incluso no envelope para eu assinar. Assine aqui, Dona Marta, ele disse. Eu assinei o papel porque eu precisava desesperadamente do dinheiro. Eu tinha um bebê de 3 meses para criar e nenhuma fonte de renda. Nem mesmo a pensão do INSS tinha saído ainda. Mas eu guardei o recorte do jornal e comecei a prestar atenção nos detalhes, porque eu tinha trabalhado como técnica em edificações antes de a Júlia nascer e eu entendia de cálculos de carga e estruturas de suporte. Eu sabia muito bem o que vigas de aço CA50, quando devidamente calculadas e instaladas, podiam suportar. E eu sabia que um tremor de terra forte o suficiente para derrubar uma galeria moderna teria sido registrado obrigatoriamente pelo Observatório Sismológico da Universidade Federal. Não houve registros de tremores em Minas Gerais naquele mês de janeiro. Alguém tinha cortado custos deliberadamente. Alguém tinha escolhido o lucro financeiro em vez da segurança dos trabalhadores. E 7 homens, incluindo o meu Daniel, nunca voltariam para casa por causa dessa escolha. Eu só não sabia quem era o culpado ainda. Uma semana depois do funeral, eu entrei no escritório administrativo do Grupo Rocha na cidade vizinha, vestindo o meu melhor vestido, o preto que eu tinha usado na missa de 7º dia. Júlia tinha ficado com a Janaína, e eu disse a ela que precisava apenas pegar a carteira de trabalho de Daniel e alguns pertences pessoais que tinham ficado no armário dele. Isso era parcialmente verdade, mas não era toda a verdade, nem a principal razão. O homem sentado atrás da mesa mal olhou para cima quando eu entrei na sala e o crachá dele dizia Bruno, assistente administrativo. Ele tinha talvez uns 30 anos e tinha o tipo de mãos macias de quem nunca pegou no pesado ou fez trabalho braçal. Pois não, ele disse, e o tom de voz dele deixava claro que ele preferia que eu fosse embora dali. Sou Marta, viúva de Daniel, e gostaria de ver o laudo técnico do incidente do Córrego da Prata. Agora ele levantou os olhos e olhou para mim, dizendo que a empresa já tinha processado a minha indenização e que tudo o que a senhora precisa saber já estava naquela papelada que foi entregue. Eu insisti, mantendo a firmeza, que eu ainda gostaria de ver o laudo oficial completo, e o maxilar dele endureceu visivelmente quando ele disse que aquilo era política da empresa e que documentos internos não estão disponíveis para terceiros. Mantive a minha voz nivelada, calma, dizendo que eu acho que as viúvas dos trabalhadores mortos não são exatamente terceiros e que somos exatamente quem deveria ver esses documentos. A senhora deveria seguir em frente com a sua vida, Dona Marta, ele disse com frieza. Ele se virou de volta para o monitor do computador tubão, dizendo que a empresa já pagou os acordos e não há mais nada para discutir sobre o assunto. Eu fiquei parada lá por um momento, observando ele me ignorar completamente, até que notei uma pilha de pastas sobre um arquivo de metal no canto da mesa dele.
Uma das pastas tinha uma etiqueta amarela onde estava escrito à mão: Auditoria Interna, Córrego da Prata, Galeria C. Eu preciso usar o toalete, eu disse de repente. Ele suspirou, impaciente com a minha presença, e apontou para o final do corredor, dizendo que era a segunda porta à esquerda. Eu saí da sala do escritório dele, contei mentalmente até 30, ouvindo o barulho dele digitando parar, então ouvi uma cadeira arrastar no chão e passos pesados indo em direção à copa. Bruno tinha saído para tomar o cafezinho. Eu voltei rápido para a sala, pois eu sabia que tinha talvez 2 minutos antes que ele retornasse. A pasta estava lá, exatamente onde eu a tinha visto, e as minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu a abria. A maior parte do conteúdo era termo técnico, relatórios de geologia e sondagem, avaliações estruturais e cronogramas detalhados do colapso. Eu folheei as páginas rapidamente, sabendo que eu não tinha muito tempo. Então, eu encontrei a página 7, que continha o memorando de redução de custos operacionais do projeto de expansão. Meus olhos correram apressados pelas linhas até ver a especificação das vigas de sustentação com uma alteração de aço CA50 norma NBR para aço recuperado de baixa liga, resultando em uma economia estimada de R$340 mil, com data de aprovação em novembro de 2000. Isso foi apenas 2 meses antes do colapso fatal. A assinatura de aprovação no final da página era de R. Rocha, diretor de operações. Minha respiração prendeu na garganta, e eu olhei para o lado, vendo uma máquina de xerox, grande no canto da sala, que estava em modo de espera, com a luz verde piscando. Não existia celular com câmera naquela época para eu tirar uma foto. Então, eu corri até a máquina de cópia, levantei a tampa pesada, coloquei o documento sobre o vidro e apertei o botão verde gigante. O feixe de luz passou devagar pelo papel, zumbindo alto demais naquele silêncio tenso da sala. Eu ouvi passos voltando pelo corredor e o papel saiu quente na bandeja de saída. Arranquei a cópia, dobrei o papel desajeitadamente e o enfiei dentro do meu sutiã, direto contra a minha pele. Fechei a pasta, joguei ela de volta em cima do arquivo e me afastei da mesa justo no momento em que o Bruno entrou na sala com um copo de plástico na mão, perguntando desconfiado se eu ainda estava ali. Eu só estava esperando para agradecer. Menti, com o coração batendo na garganta como um tambor, e disse que já ia embora agora. Naquela noite, eu me sentei à mesa da minha cozinha, com a Júlia dormindo no quarto ao lado, e alisei a folha de papel que ainda estava morna do calor do meu corpo. A qualidade da cópia era boa e as palavras eram claras o suficiente. Elas eram uma sentença de morte. R$340 mil economizados em troca de 14 vidas perdidas. Eu peguei o lápis de carpinteiro de Daniel, aquele lápis de madeira grossa e retangular que ele usava para marcar medidas na obra, que estava com a madeira gasta e lisa por causa do manuseio das mãos dele. Mas a marca do fabricante ainda estava visível, escrito em letras douradas: feito para durar. As mãos dele tinham segurado aquele objeto, mãos que nunca mais segurariam a nossa filha novamente. Coloquei o lápis na mesa cuidadosamente e fiz uma promessa solene a Daniel, a Júlia e aos outros 13 homens que morreram soterrados naquela escuridão. Ricardo Rocha achou que podia enterrar tudo isso e achou que um cheque de indenização calava a boca de gente pobre, que podia nos pagar e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Ele não tinha a menor ideia com quem estava lidando, mas eu sabia que não estava pronta para enfrentá-lo ainda. Eu era apenas uma viúva de 22 anos, sem faculdade completa, sem dinheiro, sem poder e com um bebê pequeno para criar sozinha. Se eu fosse atrás de Ricardo Rocha agora, ele me esmagaria como se eu fosse um inseto e os advogados caros dele me destruiriam alegando que eu roubei documentos, que aquilo era falsificação ou qualquer outra mentira. Então, eu decidi que esperaria. Eu terminaria meus estudos, construiria a minha vida, construiria a minha carreira, construiria a minha credibilidade profissional, e quando a hora fosse certa, quando eu fosse forte o suficiente, quando eu tivesse os recursos e a plataforma necessária, eu faria ele responder por cada centavo e por cada gota de sangue do que tinha feito. Aquele foi o dia exato em que eu parei de acreditar em acidentes e comecei a acreditar em justiça.
O primeiro ano foi de pura sobrevivência diária. Júlia acordava chorando de cólica às 2 da manhã e eu a embalava no escuro, exausta, enquanto meus braços doíam do trabalho pesado do dia. Consegui um emprego como desenhista num escritório de engenharia na capital, Belo Horizonte, e tinha que pegar o ônibus de madrugada todos os dias. O pagamento era certo, mas o dinheiro era muito curto e as horas de trabalho eram brutais. Eu deixava a Júlia com a Janaína, que cobrava um valor baratinho para olhar ela, antes do amanhecer, e a buscava já depois de escurecer. Algumas noites eu chegava em casa e percebia que não tinha comido nada o dia todo. Mas a Júlia estava alimentada. A Júlia estava agasalhada. A Júlia estava segura. Isso era a única coisa que importava. O lápis de Daniel ficou guardado numa caixa de sapatos, junto com a cópia do documento roubado. Eu não conseguia suportar usá-lo, não conseguia nem suportar tocá-lo na maioria dos dias, pois a dor era grande demais, mas eu nunca o joguei fora. Os anos se misturaram em uma névoa de deixar na creche, fazer compras de supermercado contando as moedas e revisões infinitas de plantas e projetos. A primeira palavra da Júlia foi mamãe, falada no corredor de cereais no supermercado, e eu desabei e chorei ali mesmo, entre as prateleiras na frente de todo mundo. No primeiro dia dela na escola, ela usou um vestido usado que a Janaína tinha encontrado em um bazar da igreja, um vestido amarelinho com uma gola branca impecável. Eu fiquei sentada no carro por 10 minutos, depois de deixá-la no portão, com as mãos apertando o volante, dizendo a mim mesma repetidamente que ela ficaria bem. Ela estava sempre bem. Ela era mais forte do que eu imaginava. Quando ela tinha 7 anos, ela me perguntou sobre o pai dela. Estávamos sentadas à mesa da cozinha, com o dever de casa dela espalhado entre nós, fazendo um trabalho de árvore genealógica. Como o papai era, ela perguntou com seus olhos grandes. Eu fui até a gaveta e trouxe o lápis de Daniel. Deixei ela segurar o objeto, sentir o peso da madeira. Ele construía coisas, eu disse a ela. Coisas boas, coisas fortes, ele construía o futuro. Ela passou o dedo pequeno sobre a gravação, lendo a frase feito para durar. Isso mesmo, filha. Ele me construiu, ela perguntou inocentemente. Minha garganta fechou de emoção. Sim, minha querida. Ele construiu você, a melhor coisa que ele já fez na vida. Ela manteve o lápis na mesa dela depois daquele dia. O ensino fundamental foi uma fase mais difícil. Outras crianças tinham pais que apareciam nos jogos de futebol da escola, pais que as ensinavam a andar de bicicleta no fim de semana. Júlia nunca reclamou, mas eu via a tristeza no jeito que ela ficava quieta quando o dia dos pais chegava. Eu peguei trabalhos extras, vistorias de obras, consultorias técnicas, qualquer coisa que pagasse um pouco mais. No sábado de manhã, ela vinha comigo para as obras, usando um capacete que ficava grande demais na cabeça dela e carregando uma prancheta. Aos 14 anos, ela já conseguia ler uma planta baixa melhor do que a metade dos mestres de obras experientes com quem eu trabalhava. Por que você confere tudo 2 vezes, mãe? Ela perguntou uma vez, me observando medir paredes de suporte com a trena. Porque alguém vai morar aqui, eu disse a ela. Alguém vai confiar a vida de sua família, que este lugar vai mantê-los seguros, e eu não vou assinar nada que possa colocar alguém em risco. Nunca. Ela assentiu com a cabeça, entendendo a gravidade daquilo mais do que eu tinha dito. O ensino médio trouxe novas preocupações de adolescente. Namoradinhos, festas, a atração constante de um mundo lá fora, do qual eu não conseguia protegê-la totalmente. Mas ela era uma menina inteligente, tirava notas altas em todo o bimestre, liderava os grupos de estudo da sala. Ela passou em primeiro lugar no vestibular para Engenharia Civil na Universidade Federal de Minas Gerais. Os anos de faculdade esticaram meu orçamento até o limite absoluto, vivendo com bolsa permanência, tirando xerox de livro para estudar e comendo marmita fria. Mas ela prosperou. Engenharia Civil, a mesma profissão que a minha. Ela ligava para casa nas noites de domingo e me contava animada sobre as aulas. Eu ouvia o Daniel na empolgação na voz dela quando ela falava sobre integridade estrutural, sobre normas técnicas de construção, sobre a importância de criar coisas que durariam para sempre. No dia da formatura, eu me sentei na arquibancada da reitoria da UFMG e assisti ela caminhar por aquele palco para receber o diploma.
engenheira civil. Quando entregaram o canudo a ela, ela olhou direto para mim na plateia e sorriu. Aquele mesmo sorriso que tinha me feito atravessar 24 anos de dias longos e noites ainda mais longas. A Janaína, sentada ao meu lado, apertou a minha mão dizendo que eu tinha mandado bem na criação dela. Nós mandamos, eu disse corrigindo. Naquela noite de comemoração, a Júlia me mostrou o presente que tinha comprado para si mesma com o dinheiro do estágio, uma lapiseira técnica profissional, prateada e pesada, com uma gravação personalizada escrita, feito para durar. Ela manteve o lápis original de Daniel em um quadro de vidro na parede do apartamento que ela dividia com as amigas. Quero construir coisas que importam, mãe, ela me disse. Como você faz? Como o papai fazia, quero assinar projetos que deixem as pessoas seguras em suas casas. Eu a abracei forte, respirando o cheiro familiar do cabelo dela, e pensei comigo mesma que isso é exatamente o que Daniel e eu construímos juntos. Não apenas prédios de concreto ou pontes de aço, mas esta mulher forte, ética e brilhante, que sabe o valor de uma base sólida. Eu pensei ingenuamente que tinha dado a ela tudo o que ela precisava para aguentar qualquer tempestade que a vida trouxesse. Ensinei a ela a ser cuidadosa, a conferir sempre o trabalho dela, a confiar apenas em coisas que eram sólidas e verdadeiras. Eu não sabia que o chão estava prestes a se mover violentamente sob os nossos pés. 6 meses atrás, numa terça-feira comum de outubro, o meu telefone tocou enquanto eu inspecionava a fundação de uma nova escola municipal. A foto da Júlia iluminou a tela do celular. Mãe, a voz dela estava sem fôlego, animada e feliz. Tenho que te contar uma coisa importante. O que foi? Eu perguntei preocupada. Nada de errado. Tudo está perfeito, ela disse. Houve uma pausa e eu pude ouvir o sorriso na voz dela. Eu conhecia alguém. O meu peito relaxou de alívio, pois isso era normal. Isso era bom. Minha filha de 24 anos estava se apaixonando, construindo um futuro para si. O nome dele é Lucas, ela continuou. Nós nos conhecemos em uma conferência ambiental em Belo Horizonte há 3 meses. Mãe, ele é incrível. Ele é inteligente e gentil, e ele realmente escuta com atenção quando eu falo sobre o meu trabalho. Eu encostei o corpo na lateral da minha picape, sentindo um calor se espalhando por mim apesar do vento frio da obra. Mal posso esperar para conhecê-lo, eu disse. Eu realmente acho que é isso, mãe. Acho que ele pode ser o cara certo. Ela riu, aquele som brilhante e feliz que eu estive esperando ouvir por tantos anos. O sobrenome dele é Rocha, ela disse. Lucas Rocha. Júlia Rocha. Não soa perfeito, ela perguntou. A betoneira que trabalhava atrás de mim continuava girando e fazendo barulho, mas eu não conseguia mais ouvi-la. O som sumiu. Rocha. Tinha que haver mais de uma família Rocha em Minas Gerais, afinal, é um sobrenome comum o suficiente. Eu abri o Google no celular com os dedos trêmulos e digitei. Lucas Rocha, Minas Gerais. Apareceu o perfil profissional. Lucas Rocha, 29 anos, consultor ambiental. Formado em ciência ambiental. Havia uma foto de um jovem com um sorriso fácil, cabelo claro, vestindo uma jaqueta casual. Rolei a página para baixo e vi a filiação. Pai Ricardo Rocha, presidente, Grupo Rocha. O celular escorregou da minha mão suada, bateu no chão de terra batida e a tela rachou. Eu o peguei rapidamente e pesquisei de novo para ter certeza. Encontrei uma foto de coluna social de um evento beneficente do ano passado. Ricardo Rocha e o filho Lucas no jantar anual da mineração. Ambos de terno chique. A mão de Ricardo pousada no ombro de Lucas, ambos sorrindo para a câmera. Atrás deles, através das janelas do salão de festas, via-se uma serra familiar, os mesmos picos de montanha que eu encarei 24 anos atrás, enquanto o meu marido morria soterrado no subsolo. A mina Córrego da Prata ficava a poucos quilômetros de onde aquela foto foi tirada. Dei zoom na foto, no rosto de Lucas. Olhos gentis, um sorriso que parecia honesto. Ele não se parecia fisicamente em nada com o pai. Parecia mais suave, mais caloroso, mas a semelhança estava lá na linha do maxilar, na postura dos ombros. O filho de Ricardo Rocha. O mestre de obras chamou o meu nome, perguntando algo sobre a Conferência das Ferragens. Eu acenei com a mão dispensando-o.
Subi na minha picape e fiquei sentada lá dentro, segurando o volante com força para parar de tremer. Será que o Lucas sabia quem eu era? Será que o Ricardo sabia quem ela era? Será que a Júlia mencionou o sobrenome dela, a morte trágica do pai dela, o colapso da mina Córrego da Prata? Ou isso era apenas uma coincidência aleatória e cruel do destino? Uma conferência, uma conversa, uma conexão que não tinha nada a ver com o passado. Puxei minha carteira da bolsa. O papel dobrado que eu guardei por 24 anos ainda estava lá, gasto pelo tempo e macio nas dobras de tanto ser manuseado. Medidas de redução de custos. Expansão aprovada por R. Rocha. Eu tinha carregado este documento comigo como um amuleto sagrado, esperando pacientemente pelo momento certo, esperando por justiça. Eu nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que chegaria a isso. Minha filha brilhante e confiante que passou a vida inteira sentindo a falta de um pai, estava se apaixonando perdidamente pelo filho do homem que o tirou dela. Pressionei minha testa contra o volante do carro. Eu não podia contar a ela, não ainda. Não sem ter mais provas, não sem evidências sólidas o suficiente para que ela não pudesse descartar tudo como sendo apenas a minha dor falando, a minha incapacidade de seguir em frente com a vida. Ela nunca acreditaria em mim de outra forma. Ela pensaria que eu estava tentando sabotar e estragar a felicidade dela por amargura. Eu precisava de mais do que um documento velho de 24 anos atrás e o coração partido de uma mãe viúva. Eu precisava da verdade atual sobre o que Ricardo Rocha ainda estava fazendo, ainda destruindo nos dias de hoje. E eu precisava garantir que, quando eu finalmente contasse a ela, a prova fosse tão irrefutável que ela não pudesse desviar o olhar. A minha investigação começou no meu escritório em casa, sempre à meia-noite. O computador ligado, brilhando no escuro, a xícara de café esfriando ao meu lado. Eu disse a mim mesma que estava apenas olhando, apenas checando, garantindo que o Lucas era quem parecia ser. Mas nós dois sabemos que isso não era verdade. Puxei todos os registros públicos disponíveis sobre o Grupo Rocha, relatórios anuais, declarações ambientais, licenças de operação. Décadas trabalhando em engenharia me ensinaram a ler nas entrelinhas desses documentos, me ensinaram como identificar onde eles economizaram e cortaram caminho. Levou 3 semanas de pesquisa para encontrar o projeto Serra Alta. A licença do projeto estava enterrada nos registros públicos. Era uma expansão de mineração proposta perto da cidade vizinha. A linguagem do documento era técnica, densa, projetada propositalmente para entediar qualquer um que não estivesse procurando problemas específicos. Mas eu já tinha visto aquele padrão antes. Eram os mesmos padrões do Córrego da Prata. Especificações de material ruins, itens de segurança listados como pendentes de aprovação futura, cronogramas de execução irreais. Nada nunca corre perfeitamente na mineração desse jeito. Eu cruzei os dados do projeto com as normas técnicas da indústria. Os números fizeram meu estômago revirar de náusea. Vigas avaliadas para suportar apenas 60% da carga real necessária. Inspeções de segurança programadas trimestralmente em vez de mensalmente. Sistemas de ventilação que falhariam certamente se algo inesperado acontecesse. Alguém ia morrer na mina Serra Alta. Era apenas uma questão de quando, não de se. Eu precisava de ajuda profissional. O nome de Sandra aparecia assinando matérias no jornal da cidade há 5 anos. Eram matérias investigativas corajosas sobre contaminação de água, sobre direitos dos trabalhadores. Eu a tinha conhecido brevemente em uma reunião sobre segurança industrial. Ela me pareceu uma mulher séria, cética, alguém que não aceitava o papo furado de relações públicas das empresas. Liguei para ela numa terça-feira à tarde. Sandra, meu nome é Marta, eu disse ao telefone. Tenho alguns documentos aqui que acho que você deveria ver. Nós nos encontramos em uma lanchonete discreta na beira da cidade. Aquele tipo de lugar simples onde o café é forte, servido no copo americano, e ninguém presta atenção na conversa dos outros. Espalhei os arquivos impressos da Serra Alta na mesa entre nós. A Sandra estudou os papéis em silêncio por um longo tempo, franzindo a testa. Quando ela finalmente olhou para cima, a expressão dela era muito séria. Isso aqui é crime, ela disse. Mas eu preciso de fontes internas para publicar.
Preciso de alguém que possa confirmar esses números. Alguém que tenha visto as comunicações internas da empresa. Eu disse que talvez conhecesse alguém. João trabalhava para o Grupo Rocha na área financeira há 15 anos. Eu o conheci durante uma consultoria de segurança que prestei 3 anos atrás. Na época, ele tinha apontado discretamente alguns erros nos relatórios deles e sugeriu que eu olhasse mais de perto, mas eu não tinha ido atrás. Agora, liguei para ele ali mesmo, do estacionamento da lanchonete. João, é a Marta. Nós nos conhecemos em uma consultoria. Você se lembra de mim? Perguntei. Claro, a voz dele estava cautelosa do outro lado da linha. O que posso fazer pela senhora hoje? Perguntei se ele estava disposto a falar sobre o que está acontecendo financeiramente no Grupo Rocha. Houve um silêncio longo e pesado na linha. Por que você demorou tanto para perguntar? Ele respondeu finalmente. Nas 2 semanas seguintes, o João nos passou documentos sigilosos, e-mails, registros financeiros mostrando contas fora do país e empresas de fachada usadas para lavagem de dinheiro. A Sandra ligou os pontos que eu não conseguia ver sozinha, identificando padrões de suborno de fiscais e subsidiárias projetadas para esconder a responsabilidade legal. Então, ela encontrou algo que fez o meu coração parar. Marta. A voz de Sandra estava tensa no telefone tarde da noite. Preciso que você se sente agora. Eu já estava sentada no meu escritório em casa. A Júlia provavelmente estava dormindo no apartamento dela, sonhando com o casamento que se aproximava, sonhando com o futuro dela. O que foi? Eu perguntei com medo. Transferências, ela disse. 8,5 milhões de reais foram movidos através de uma conta aberta no nome de Júlia Rocha, listada como pagamentos por consultoria ambiental. Mas não existe contrato, não existe nenhum serviço prestado, é apenas dinheiro rodando para a lavagem. Minha boca ficou seca como areia. Isso é impossível, a Júlia nunca trabalhou para eles, eu disse. Eu sei, Marta, é exatamente isso que torna isso uma fraude. Ouvi papéis fazendo barulho do lado dela da linha. Os crimes ambientais na Serra Alta estão ligados juridicamente a esta conta. Relatórios técnicos que nunca foram feitos de verdade. E a assinatura da Júlia está em cada um desses documentos. Ela nunca assinou isso, eu gritei. Não importa, o nome dela está em todo lugar nos papéis. Se isso estourar, se a polícia bater lá, ela é a culpada legal. Eu vi a situação claramente então. O Ricardo não estava apenas cortando custos de operação. Ele estava criando uma apólice de seguro para si mesmo. Ele estava usando uma laranja que, por um acaso cruel, era a minha filha. Se o projeto da mina caísse, se pessoas morressem soterradas, se os reguladores viessem cobrar responsabilidade, ele teria outra pessoa para culpar. Alguém que amava o filho dele demais para revidar ou desconfiar. Eu encarei os documentos espalhados na minha mesa com horror. A assinatura falsificada da minha filha, o nome dela ligado a crimes que ela nem sabia que existiam, sendo presa em uma armadilha mortal que ela não conseguia ver. 24 anos atrás, Ricardo Rocha escolheu o lucro em vez da vida do meu marido. Agora, ele estava jogando com o futuro e a liberdade da minha filha. E ele não tinha a menor ideia de que eu estava assistindo a tudo. 3 meses antes do casamento, a Júlia veio até mim com 2 notícias. Ela chegou numa tarde de sábado, entrando pela porta da cozinha do jeito que ela fazia desde que estava no ensino médio. Mas desta vez, ela estava segurando a mão esquerda de um jeito estranho, tentando agir normal, mas falhando. Mãe, você tá em casa. A voz dela estava num tom alto demais, ansiosa. Eu olhei para os arquivos espalhados na mesa, documentos da Serra Alta que eu estava revisando de novo, e os guardei rapidamente numa pasta. Sempre estou em casa aos sábados, respondi. Eu me levantei, notando o vermelho nas bochechas dela, o jeito que ela não conseguia me olhar nos olhos. O que está acontecendo? Perguntei. Ela estendeu a mão esquerda. O anel brilhou no dedo dela. Era simples e bonito. O tipo de anel que o Daniel teria escolhido se ele tivesse tido o dinheiro na época. O Lucas me pediu em casamento, ela disse. E o sorriso dela era enorme, radiante. Foi ontem à noite. Mãe, eu disse sim. Eu deveria tê-la abraçado na hora. Deveria ter gritado de alegria como qualquer mãe faria.
Em vez disso, fiquei lá parada, calculando, pensando em assinaturas falsas e 8 milhões em transferências ilegais, pensando no fato aterrorizante de que em 3 meses ela seria legalmente parte da família de Ricardo Rocha. Mãe, o sorriso dela sumiu do rosto. Você não está feliz com a notícia. Eu me forcei a me mover. A puxei para um abraço apertado. Claro que estou, minha filha. Por cima do ombro dela, eu via a pasta na mesa com as provas do crime. Lucas é um homem de sorte, eu disse. Ela se afastou e ficou me analisando. Ela sempre me leu muito bem. Tem outra coisa, ela disse. Nós nos sentamos à mesa da cozinha. Preciso te contar uma coisa, ela disse, girando o anel no dedo. Estou grávida. As palavras saíram rápidas, atropeladas, de 6 semanas. Não planejamos, mas aconteceu. Ela olhou para mim, esperando uma reação. Mãe, fala alguma coisa, por favor. O meu coração apertou, quebrando e endurecendo ao mesmo tempo dentro do peito. Esse bebê, o meu neto, nasceria no mundo de Ricardo Rocha, teria o sobrenome dele. O Lucas sabe, eu perguntei. Ele está feliz, assustado, mas feliz, ela respondeu. Ela pegou a minha mão sobre a mesa. Mãe, eu sei que não foi assim que você planejou a minha vida, mas eu amo ele, e a gente vai dar conta de tudo. Apertei a mão dela, olhando para esta mulher que criei sozinha com tanto sacrifício, caminhando cegamente para uma armadilha. Você tem passado muito tempo com o pai de Lucas? Perguntei, escolhendo as palavras com cuidado. Com o Ricardo, a cara dela mudou, ficou defensiva. Por que a pergunta? Como ele é? Insisti. Muito focado em negócios, mas tem sido legal comigo, ela disse e puxou a mão de volta. Por que você está perguntando isso agora? O Lucas te contou sobre a empresa do pai, sobre como eles operam os negócios. Mãe, a voz dela subiu de tom. Se você acha que eles são ricos demais pra gente, não é nada disso. Então, o que é? Ela perguntou e se levantou da cadeira. Parece que você está procurando problema onde não tem. O Lucas não é o pai dele. Ele quer fazer as coisas direito. Eu tive um impulso de mostrar os documentos ali mesmo. Provar que o Ricardo estava usando ela como laranja. Mas sem ter a prova definitiva da falsificação da assinatura, ia parecer loucura minha. Ia parecer que eu não superava o passado e estava amargurada. Eu só quero que você tenha cuidado, eu disse suavemente, se você vir qualquer coisa estranha. Tô bem, mãe, ela cortou. Ela pegou a bolsa para sair. Tinha uma dureza na voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Sei que você ficou sozinha muito tempo, mãe. Que teve que desconfiar de tudo e de todos para sobreviver. Mas eu confio no Lucas. Eu confio na família dele, e eu queria muito que você ficasse feliz por mim. Ela foi até a porta da cozinha. O casamento é em 3 meses. Espero que até lá você apoie a gente. A porta fechou atrás dela. Eu me sentei à mesa encarando a pasta fechada. Eu tinha acabado de piorar tudo. Agora ela ficaria na defensiva e não me ouviria. O que eu não sabia naquele momento era que o Ricardo estava assistindo também, e ele estava prestes a agir contra ela. 2 semanas antes do casamento, Ricardo convidou a Júlia para almoçar. Ela só me contou os detalhes disso muito tempo depois. Ele escolheu um restaurante chique no centro da cidade, o tipo de lugar onde executivos fecham negócios escusos em salas reservadas. A Júlia chegou ao meio-dia vestindo o vestido azul que eu tinha ajudado ela a escolher. O Ricardo já estava lá, vestindo um terno caro feito sob medida. Uma pasta de couro estava na mesa ao lado dele. Ela ingenuamente achou que a conversa era sobre o casamento. Ela não tinha ideia. Júlia, o Ricardo levantou quando ela entrou na sala reservada. Obrigado por vir. Já pedi o almoço para nós 2. O peixe aqui é excelente. Ela se sentou. Tudo ali fazia ela se sentir deslocada e pequena. Claro, obrigada pelo convite, ela disse. Ele sorriu, aquele sorriso frio que não chegava aos olhos. Queria falar com você antes do casamento, sobre família, ele disse e pegou a taça de vinho. Sobre a sua mãe. O estômago dela gelou na hora. Minha mãe? Ela perguntou. Ela tem feito perguntas demais sobre a nossa empresa, tem andado falando com jornalistas. Isso tornou-se preocupante para nós. Não sei do que você está falando, ela disse. Não sabe, ele disse e abriu a pasta na mesa. A sua mãe está investigando o projeto Serra Alta. Ela acha que tem irregularidades lá. Ele fez os papéis deslizarem pela mesa até ela.
A Júlia olhou para os documentos. Eram transferências bancárias. 8,5 milhões de reais saindo do Grupo Rocha para uma conta no nome dela. Consultoria. Eu nunca vi isso antes na minha vida, ela disse. Olhe mais de perto, ele ordenou. Ela olhou. A assinatura dela estava no final de cada página. Assinatura em contratos que ela nunca assinou. Eu não assinei isso. A voz dela saiu alta e trêmula. Alguém falsificou o meu nome. O Ricardo encostou as costas na cadeira, relaxado. Prove. Ele desafiou. O quê? Ela perguntou confusa. Se a investigação da sua mãe der em alguma coisa, se a polícia vier, o seu nome está em tudo, minha querida. Ele bateu o dedo nos papéis. Crimes ambientais, relatórios falsos, tudo ligado a você. Você fez isso, ela acusou, se levantando da cadeira. Você falsificou a minha assinatura. Eu construí um império em 40 anos. A voz dele era calma e assustadora. Não vou deixar tudo cair por terra só porque a sua mãe não supera uma tragédia velha de décadas atrás. Tragédia velha, ele disse. Como se a morte do Daniel e dos outros fosse apenas um incômodo administrativo. Você não pode fazer isso comigo, ela disse. Já está feito, ele respondeu e colocou mais vinho na taça. Mas nós podemos controlar os danos. Podemos manter a família intacta. Ela segurou a borda da mesa para não cair. Como? Ela perguntou. Na festa de casamento eu vou fazer um brinde. Eu vou dizer umas coisas duras sobre a sua mãe. Ele olhou fixamente nos olhos dela. Você vai sentar lá. Vai ficar quieta. Vai sorrir. E vai deixar eu dizer o que eu preciso dizer. Você quer que eu deixe você humilhar a minha mãe no meu próprio casamento? Ela perguntou incrédula. Quero que você faça uma escolha agora sobre que tipo de família você quer ter. E se eu recusar? Ela desafiou. O garçom entrou e trouxe a comida. O Ricardo esperou ficarem sozinhos novamente. Se você recusar, eu digo ao Lucas que o bebê não é dele. A sala girou ao redor dela. Um dia, eu fabrico provas. Recibos de hotel, mensagens de texto falsas. Teste de DNA se ajusta com o laboratório certo pagando bem. O Lucas vai acreditar em mim. Ele sempre acredita em mim. Ele não vai acreditar, ela disse. Ele me ama. Ele amava a mãe dele também, o Ricardo retrucou. Mas acreditou em mim quando eu disse que ela era louca e instável. Quando eu a internei numa clínica. O Ricardo comeu um pedaço do peixe tranquilamente. Ele acreditou em tudo que eu disse a vida toda. Por que agora seria diferente com você? As mãos da Júlia tremiam incontrolavelmente. Você é louco, ela sussurrou. Sou prático, ele corrigiu. Eis o que vai acontecer. No casamento, você fica quieta. Age como a nora grata e feliz. E se fizer isso, tudo isso aqui some. Ele apontou para os documentos incriminadores. Eu garanto que a investigação morre. O seu nome fica limpo. A sua mãe fica bem e segura. O bebê nasce e todos vivem felizes para sempre. Você está me pedindo para escolher entre a minha mãe e o meu futuro, ela disse chorando. Estou pedindo para você ser inteligente, ele disse e se inclinou para a frente. A sua mãe passou décadas sofrendo na pobreza. Ela aguenta o meu brinde. Mas você, minha querida, se isso vazar, você nunca mais trabalha como engenheira na vida. Você perde o seu registro no CREA. Vai ter sorte se não for presa por fraude. Você tem 2 semanas para pensar, o Ricardo disse. Pense no bebê. Pense no Lucas. Ele se levantou, jogou dinheiro na mesa para pagar a conta. O almoço é por minha conta. Ele deixou ela lá sozinha com os documentos falsos e a escolha impossível. Ela me disse depois que ficou sentada lá por 20 minutos, apenas encarando a assinatura falsa. Então, ela juntou tudo. Foi para o carro no estacionamento e chorou até faltar ar nos pulmões. 10 dias antes do casamento, o Lucas apareceu no meu escritório de engenharia. Eu não tinha convidado ele. Eram 7h30 de uma quinta-feira. Ele estava parado na porta, segurando uma pasta igual à minha. Mandei a secretária embora mais cedo. Eu estava trabalhando nos papéis da Serra Alta. O Lucas parecia cansado, com a roupa amassada e olheiras profundas. Dona Marta, a voz dele estava rouca. Posso entrar? Ele pediu. Apontei a cadeira à minha frente. Ele sentou pesado, como se carregasse o mundo nas costas, e colocou a pasta na mesa. Quando ele abriu, eu vi cópias que eu reconheci imediatamente. Licenças da Serra Alta, assinaturas falsas da Júlia.
Onde você conseguiu isso? Perguntei. Na mesa do escritório do meu pai, o Lucas me olhou com olhos vermelhos de quem chorou. Fui procurar papelada do casamento e achei isso. O filho de Ricardo Rocha me entregando provas contra o próprio pai. Por que você está me mostrando isso? Perguntei desconfiada. Porque eu sei o que a senhora está fazendo. A investigação com a jornalista. Ele passou a mão no cabelo nervosamente. Eu sei que a senhora está tentando parar ele. Minha coluna alinhou na cadeira. O seu pai sabe que você está aqui. Não. E ele não pode saber. Dona Marta, tem mais coisas. Arquivos velhos do Córrego da Prata. A sala girou. O que tem? Perguntei. Aprovações de corte de custo de 20 anos atrás. Tudo assinado pelo meu pai. O nome do seu marido está na lista de mortos por culpa dele. Eu sabia disso há 24 anos. Mas ouvir o Lucas dizer isso em voz alta fez algo quebrar dentro de mim. Por que você está me contando tudo isso agora? Porque a Júlia está grávida e o meu pai está armando para ela levar a culpa de tudo. A voz dele falhou. Eu preciso saber como posso ajudar. Estudei esse rapaz sentado à minha frente. Ele tinha o jeito físico do Ricardo, mas os olhos eram diferentes. Estavam com medo, mas eram honestos. Há quanto tempo você sabe do Córrego da Prata? Perguntei. 3 anos, ele respondeu. Ele olhou para o lado, envergonhado. Achei os arquivos sem querer no arquivo morto. Confrontei ele na época. O que ele disse? Que era normal nos negócios, que tem que economizar para lucrar, que sacrifício é parte do progresso. O Lucas trancou o maxilar com raiva. Eu queria acreditar nele, Dona Marta. Deus me ajude. Eu queria acreditar que o meu pai não era um assassino. Mas comecei a prestar atenção. Em todo o projeto, a mesma coisa acontecia. Cortar custo, dane-se a segurança das pessoas. Ele puxou mais papéis da pasta. Serra alta é pior ainda. As estruturas não aguentam. Se der errado, muita gente morre. Eu não posso deixar isso acontecer. E não posso deixar ele destruir a Júlia. Quando você descobriu quem a Júlia era, perguntei. Ele ficou vermelho de vergonha. 2 meses depois que começamos a namorar, fiz uma pesquisa. E não contou para ela, acusei. Eu sei, a voz dele sumiu. Fui um covarde. Achei que podia mudar as coisas de dentro da empresa sem precisar confrontar ele. Ficamos em silêncio por um tempo. Seu pai tem feito perguntas para Júlia ultimamente, eu disse. Sobre mim. Eu suspeitava. Ela está estranha, distante. Ele levou ela para almoçar semana passada. O Lucas levantou a cabeça rápido. O quê? Ele perguntou. Ela não te contou. Não, ela disse que ia ver uma amiga. Eu vi na hora o que estava acontecendo. O Ricardo isolou os dois. Tática clássica de abusador. Tenho contato com o João, o diretor financeiro, eu disse. O Lucas assentiu, reconhecendo o nome. Ele topa testemunhar, mas precisamos coordenar o momento certo. O casamento, ele concordou. Vai ter muita gente vendo. Se fizermos em público, ele não tem como abafar ou esconder. Olhei os documentos dele e os meus. 2 investigações separadas se encontrando no mesmo objetivo. A Júlia sabe que você está aqui, perguntei. Não. Não contei nada para ela ainda. Achei que podia proteger ela deixando ela no escuro. As palavras pesaram no ar. Tentei fazer a mesma coisa, admiti. Só deixei ela na defensiva contra mim. O que a gente faz agora? Peguei o celular e liguei para Sandra. Sandra, preciso que você conheça alguém agora. O filho de Ricardo Rocha virou nossa testemunha. Depois que desliguei, olhei para Lucas. Isso não muda o que aconteceu com o Daniel, eu disse firme. Eu sei, Dona Marta. Não estou pedindo perdão. Estou pedindo uma chance de parar ele. Ele levantou e parou na porta antes de sair. Meu pai me ensinou a vida toda que emoção é fraqueza. Mas ficar calado sobre o que ele fez, isso é ser cúmplice. Depois que ele saiu, fiquei sozinha no escritório. Pela primeira vez em 24 anos, eu tinha um aliado dentro da casa do inimigo. O que nós não sabíamos era que a Júlia não era apenas uma vítima passiva. Ela estava planejando a própria guerra dela. Uma semana antes do casamento, a Júlia foi na terapeuta dela, a doutora Patrícia. Como você está se sentindo? A médica perguntou. A Júlia mexeu no anel de noivado. Com medo de casar? Perguntou. Não. O Lucas é a única coisa boa nisso tudo. Então, do que você tem medo? A Júlia mostrou a pasta com as cópias, os documentos falsos. Ele me ameaçou.
A doutora Patrícia ouviu tudo atentamente. A ameaça sobre o bebê, sobre destruir a carreira. Ele disse que vai humilhar a minha mãe no brinde e eu tenho que ficar quieta e aceitar. Não tenho escolha. Sempre tem escolha, Júlia. Não quando ele tem provas forjadas que me destroem. A doutora Patrícia se inclinou. E se a prova não valer nada? A Júlia olhou sem entender. O quê? Você disse que o documento é falsificado. Sim, eu não assinei. Então prove que é falso. A doutora Patrícia deu um cartão de visita para ela. É uma perita forense em documentos. Ela prova em juízo que não é a sua letra. A Júlia olhou o cartão. Quanto custa isso? Uns 3.000 reais. Você tem esse dinheiro. Ela pensou na poupança que fez para o enxoval do bebê. Sim, eu tenho. Então use. Monte o seu próprio caso. Se você deixar o medo te calar agora, você vai ficar calada para sempre. O plano de revide da Júlia começou ali. Ela marcou o horário com a perita. Ligou para o Tiago, um advogado amigo da época da faculdade. Explicou tudo para ele. Pode me ajudar, ela pediu. O Tiago ficou quieto no telefone. Isso é grave, Júlia. O seu sogro está cometendo crimes muito sérios. Fraude, extorsão, ameaça. Eu sei. Sim, eu ajudo, mas o seu casamento pode acabar com isso. O Lucas não é o pai dele, ela defendeu. Não, mas é influenciado por ele. A Júlia pensou no Lucas. Ele vai entender, ela disse. Naquela semana, a Júlia agiu em total segredo. A perita confirmou que eram assinaturas falsas, grosseiras, feitas por alguém imitando. Um computador faria melhor. O Tiago pegou documentos originais da faculdade dela para comparar as letras. O Ricardo tinha feito o serviço mal feito. A Júlia foi no restaurante onde foi o almoço. Perguntou ao gerente se as salas tinham câmera ou escuta. O gerente disse que não, para a privacidade dos clientes. Então, a Júlia comprou um gravador digital pequeno, de jornalista. Ela o escondeu na bolsa aberta naquele almoço fatídico. Ela tinha gravado tudo. A confissão dele, as ameaças sórdidas. Na noite antes do casamento, a Júlia ouviu a gravação no fone de ouvido. A voz do Ricardo dizendo: "Sua mãe mal sobreviveu 20 anos, mas você nunca mais trabalha." Ela pensou em mim, nos sacrifícios que fiz, e pensou em Ricardo, o homem que matou o pai dela. Mandou mensagem pro advogado: "Estou pronta." Mas não me contou nada, nem pro Lucas, porque se o Ricardo desconfiasse de qualquer coisa, ele sumia com tudo. Ela deixou ele achar que tinha vencido o jogo. No dia anterior, eu dirigia até as ruínas da mina, 24 anos depois. A estrada de acesso estava coberta de mato alto. A cerca estava enferrujada e caída. A entrada do poço estava fechada com tábuas podres. Estacionei o carro. O vento frio da serra cortava o rosto. A placa memorial de bronze estava velha e manchada. 14 nomes gravados. Daniel, o quarto nome da lista. Passei o dedo sobre o nome dele, sentindo o relevo frio. "Vou terminar isso amanhã, meu amor", eu prometi ao vento. Tirei o lápis do bolso do casaco. "Feito para durar." Ela escolheu ele. Sussurrei para o silêncio. "A nossa filha vai casar com o filho do homem que te matou." Não sei se eu perdoo isso. Pensei na última vez que vi o Daniel, saindo de casa, indo pro turno da noite com a marmita na mão. Amanhã eu assistiria a filha dele casar num salão de luxo que custava mais que a vida dele inteira. Encostei a cabeça na cerca de arame e chorei. E se eu estivesse errada sobre ela? E se ela estivesse encurralada como eu estive? Do outro lado da cidade, o Lucas falava com a mãe dele, a Vera, no telefone. "Você tem certeza sobre amanhã, filho?" Ela perguntou com voz trêmula. "Sim, mãe. Ele nunca vai te perdoar por isso." "Eu sei. Ele me bateu ontem à noite", ela confessou. O Lucas apertou o celular com força. "O quê?" "Eu sugeri que fizéssemos terapia familiar. Ele disse que eu sou fraca." "Mãe, sai daí agora. Não tenho para onde ir, filho." "Ele garantiu que eu não tivesse nada meu." "Mãe, para ele amanhã, antes que ele mate mais gente." O Lucas olhou as provas espalhadas na cama. Décadas de crimes. A voz da mãe ecoando na cabeça. Ele mandou mensagem para Júlia. "Não consigo dormir." Ela respondeu que ela também não. "Mas vai ser perfeito." A mentira doía nela, mas contar a verdade agora seria cruel demais. Amanhã, ela saberia de tudo. A Júlia olhava o vestido de noiva pendurado.
Recebeu mensagem da terapeuta dizendo que não é tarde para desistir. Respondeu que é a hora certa. Abriu o notebook, revisou as provas mais uma vez, a análise da assinatura, o áudio da gravação. Tinha tudo pronto. Colocou a mão na barriga. Amanhã eu luto por você, sussurrou para o bebê. Fechou o computador. Amanhã ela seria uma rocha no papel. Mas hoje ainda era uma Hartwell de sangue. E a gente não fica calada diante de injustiça. A cerimônia foi às 6 da tarde. Um hotel de luxo na cidade histórica. 300 convidados presentes. Cheguei sozinha. A Janaína quis vir comigo, mas recusei. Fiquei no estacionamento um tempo vendo os carros importados chegarem. Gente rica que nunca teve que escolher entre pagar a conta de luz ou fazer mercado. Quase fui embora dali. Mas eu tinha prometido a Daniel. Entrei no salão. Vestido preto simples, sem joias. Sentei na última fileira de cadeiras. O Lucas estava no altar. Parecia nervoso, tenso, suando frio. A Júlia entrou sozinha pelo corredor. Sem pai para levar, sem mãe ao lado. Linda e apavorada. Nossos olhos cruzaram rápido enquanto ela passava. O rosto dela era uma máscara perfeita de frieza. O juiz de paz começou a falar. Os votos. O Lucas aceitou com voz firme. A Júlia tremeu na hora de falar. Aceito. Trocaram as alianças. O beijo foi frio, protocolar. O Ricardo aplaudiu alto na primeira fila, sorrindo como um rei. Saíram pelo corredor sem se olhar. Na recepção, eu sentei na mesa 14, bem no fundo do salão, perto da saída da cozinha. A Sandra já estava lá sentada. Pronta? Ela perguntou. Pronta, respondi. O João estava 2 mesas pro lado, com o notebook aberto na mesa, fingindo trabalhar. Todo mundo posicionado. O jantar foi servido. Comida chique, pratos elaborados. Não comi nada, o estômago embrulhado. Minha atenção estava toda em Ricardo, todo poderoso na mesa principal. Ele não sabia o tsunami que vinha. O Ricardo levantou para fazer o brinde. O silêncio caiu no salão. Coloquei a mão no bolso, senti o lápis de madeira. Mandei mensagem para Sandra dizendo: agora. O Ricardo começou a falar no microfone. Senhoras e senhores, o sorriso falso brilhando. Quero falar de família, de base, de estrutura. Ele olhou diretamente para mim lá no fundo. 24 anos atrás, tivemos uma tragédia, uma fatalidade na empresa. Homens bons morreram. Daniel, o pai da Júlia. Senti todos os 300 convidados olhando para mim. A Marta se viu sozinha, muito jovem. Trabalhou duro, eu dou o crédito a ela. Mas criar filho exige mais do que esforço. Exige recursos, estabilidade financeira. Coisas que a Marta infelizmente não podia dar. Eu apertava o lápis com tanta força que machucava a mão. O Ricardo continuou o discurso venenoso. Crescer na pobreza deixa marcas profundas. Às vezes o melhor esforço da mãe não chega. Não é suficiente. Hoje eu agradeço a Deus que a Júlia tenha finalmente o que ela merece. Uma família real. O salão riu nervoso, constrangido. O Ricardo levantou a taça de champanhe. Um brinde a Júlia, por deixar o passado de escassez e abraçar o futuro de ser uma rocha. Ele olhou para mim com desprezo. A Marta fez o que pôde, coitada. Mas felizmente esse capítulo difícil acabou. Aplausos educados. Eu fiquei imóvel na cadeira. A Júlia chorava silenciosamente na mesa principal, olhando para mim. Eu vi algo no olho dela naquele momento. Não era pena de mim. Era um pedido de desculpa. Eu levantei da cadeira. O barulho da madeira raspando no chão cortou o salão como um tiro. Senhor Ricardo, minha voz saiu firme e alta. Foi lindo o discurso. Comecei a caminhar para o meio do salão. Mas antes de beber, vamos entender o passado real dessa história. O rosto dele travou o sorriso. Dona Marta, ele tentou cortar. O senhor falou de fundações, eu continuei. Sou engenheira há décadas. Sei exatamente o que faz algo durar e o que faz cair. Parei no meio do salão, sob o lustre de cristal. Tirei o meu smartphone do bolso. Você disse que foi acidente. Não foi acidente. Ele ficou branco. Não sei o que a senhora está insinuando. Estou afirmando fatos documentados. A Sandra levantou na mesa dela e apertou o controle remoto. O telão gigante acendeu atrás dos noivos. Apareceu o documento de redução de custo digitalizado. Mina Córrego da Prata. Aço grau, CA50 trocado por aço recuperado.
Economia de R$ 340 mil. Aprovado e assinado por R. Rocha. O salão murmurou chocado. A lista de mortos apareceu. Daniel, o meu marido confiou na sua engenharia. Confiou errado. O Ricardo gritou no microfone. Isso é calúnia. É montagem. Vou processar essa mulher. Com o quê? A Sandra gritou de volta. Com os bens que a Polícia Federal bloqueou hoje cedo. O caos se instalou. Polícia Federal, alguém perguntou. O Ricardo tentou falar por cima. Ela é louca, é uma viúva amargurada. Eu dei um passo à frente. Você matou o meu marido para economizar dinheiro. E teve a coragem de chamar de fatalidade. O telão mudou de imagem. E-mail interno da empresa. O texto dizia: o aço aguenta 6 meses, se o inspetor vier, enrolem ele. Alguém gritou da plateia. Você sabia. Era o irmão de uma das vítimas que estava lá. O Ricardo gaguejou. É falso. Meus advogados vão resolver. Estão sendo presos agora. O João levantou e gritou, junto com quem te ajudou a encobrir tudo. João, o diretor dele, o Ricardo reconheceu. Você está demitido. Me demiti há 3 meses, Ricardo. Estou colaborando com a polícia desde então. O telão mudou para o projeto Serra Alta. Projeto atual. Mesmo esquema criminoso, mesma economia porca. Foto da obra atual. Aço ruim visível. E então, apareceu a transferência bancária. 8,5 milhões para a conta da Júlia. O salão gritou horrorizado. Ela está envolvida no crime. Olhei para a Júlia com medo. Não, ainda não era a hora. O Ricardo sorriu vitorioso. Parece que a nora puxou a família da mãe. Gosta de dinheiro fácil. Eu tentei defender ela. A Júlia levantou a mão pedindo silêncio. Esperem. Ela conectou o celular dela no sistema de som da banda. Querem falar da assinatura. Vamos falar então. Um novo documento apareceu no telão. Laudo pericial. Assinado pela doutora Rebeca. Eu levei para a perícia semana passada, a Júlia disse no microfone. Olhou para Ricardo com ódio. Porque eu nunca assinei nada disso. O laudo mostrou falsificação grosseira. Alguém falsificou meu nome, para me culpar se a mina caísse e matasse gente. O Ricardo tentou falar, desesperado. Isso é absurdo. Por que eu faria isso? Porque é o que você faz, Ricardo. Você destrói gente para se proteger. Fez com meu pai. Tentou fazer com minha mãe. Ia fazer comigo e com seu neto. Um vídeo apareceu no telão. Câmera de segurança. Ricardo entrando no escritório de falsificação de documentos. Saindo sem a pasta. Pagou R$ 60 mil para falsificarem a assinatura dela. E depois me chamou para almoçar como se fosse família. Um áudio começou a tocar no som. Voz de Ricardo clara e nítida. Se der problema, seu nome está em tudo, Júlia. Choque geral dos convidados. Gravou ele. Alguém sussurrou. O áudio continuou tocando. A ameaça sobre o bebê. Digo ao Lucas que não é dele. Fabrico prova. Teste de DNA, eu compro. O Lucas levantou da mesa, derrubou a cadeira no chão. O quê? O Lucas foi para cima do pai com fúria. Você ia mentir sobre o meu filho. Me fazer acreditar que ela traiu. A Vera levantou da cadeira dela. Ele está falando a verdade, filho. Ela baixou a gola do vestido e mostrou o roxo no pescoço. Ele fez isso ontem à noite. Caos total no salão. O áudio final tocou. Homens morrem, Júlia. É o custo do negócio. Silêncio absoluto. Você assassinou o meu pai, a Júlia disse. A voz da Júlia era um fio de dor. O Ricardo avançou nela para agredir. O Lucas segurou o braço dele com força. Não toca nela. A segurança do hotel chegou correndo. O Ricardo gritava que era tudo armação minha. Cala a boca! O Lucas gritou na cara do pai. Olhou para o pai com nojo. Você quebrou o braço da mamãe quando eu tinha 12 anos e disse que ela caiu. Me trancou no depósito escuro. Ensinou que amor é controle e obediência. Eu acreditei em você a vida toda, mas você estava errado sobre tudo. O Lucas olhou para as câmeras de TV que estavam lá fora. Meu nome é Lucas Rocha e eu vou testemunhar contra o meu pai. Vou contar tudo para a Federal. Faço isso pela Júlia, pela Marta e pela minha mãe. As portas do fundo abriram com estrondo. Polícia Federal. Delegada Fernanda entrou com a equipe tática. Ricardo Rocha, o senhor está preso. Fraude, homicídio qualificado, corrupção ativa, violência doméstica. O Ricardo recuou, assustado. Quero meu advogado agora. Foi preso agora há pouco tentando fugir.
Algemaram ele na frente de todos. Ele me olhou com ódio mortal. Vou acabar com vocês ainda. A delegada Fernanda respondeu friamente que temos 37 testemunhas e provas suficientes para te trancar pro resto da vida na cadeia. Levaram ele arrastado para fora. O Ricardo gritando que era mentira, que era complô. As portas fecharam. Silêncio no salão. Alguém começou a bater palma. Era o irmão da vítima. O salão todo acompanhou as palmas. Não era pelo casamento. Era pela justiça feita. Fui até o meio do salão. Gente me abraçando, chorando. A Janaína chorando no meu ombro. A Sandra feliz com a matéria da vida dela. O João agradecendo o apoio. Mas eu só tinha olhos para Júlia. Ela chorava muito, com a maquiagem borrada. Nossos olhos se encontraram no meio da multidão. Eu entendi tudo naquele momento. Ela tinha planejado também, do jeito dela, do jeito que eu ensinei. Conferiu o trabalho. Construiu o caso sólido. 1 hora depois, o hotel estava cheio de polícia e imprensa. Dei meu depoimento oficial. Fui até a suíte nupcial dos noivos. O Lucas abriu a porta para mim. Dona Marta, ele disse baixo. Ela quer ver a senhora. Entrei no quarto. Suíte de lua de mel decorada. Tudo parecia irônico agora. A Júlia estava sentada na cama, ainda de noiva. Mãe, ela chamou. Fui até ela devagar. Me desculpa, mãe. Eu devia ter contado para você. Me desculpa também, filha. Eu devia ter confiado em você. Sentamos juntas na cama. Ela me contou do plano arriscado, do gravador na bolsa. Eu pensei que se eu aguentasse a humilhação quieta, eu podia salvar a gente no final. Eu pensei que o silêncio era uma estratégia inteligente. Era medo, mãe. Eu sei agora que era medo. O Lucas contou que sabia do crime do pai há anos, que tentou mudar a empresa por dentro. Admitiu que foi covarde por não agir antes. Olhei para os dois ali, jovens tentando proteger um ao outro, guardando segredos terríveis. Júlia, eu disse baixinho, segurando a mão dela. Doeu muito, sabe? Doeu achar que você tinha escolhido ele e o dinheiro dele em vez de mim. Eu preciso de tempo para processar essa dor. Ela chorou mais. Mãe, por favor, não fica assim. O que você precisa, minha filha, é aprender que proteger alguém não significa mentir para essa pessoa. Que força de verdade é pedir ajuda quando precisa. Tirei o lápis velho do bolso. O Daniel carregava isso todo dia no bolso do macacão no Córrego da Prata. O lápis sobreviveu ao colapso de toneladas de terra quando ele não sobreviveu. Eu o pressionei na palma da mão do Lucas. Deixe isso te lembrar como a força real se parece, Lucas. O que significa construir algo que dura de verdade. Os dedos de Lucas fecharam ao redor da madeira gasta. Isso é feito para durar, eu disse olhando nos olhos dele. O seu pai construiu o império dele em cima de mentiras e corpos de trabalhadores. Construa a sua família em cima da verdade. Olhei para a Júlia uma última vez naquela noite. Cuidem um do outro. Cuidem desse bebê que vai nascer. E quando o julgamento chegar, contem a verdade. Toda ela. Não importa o quão difícil fique para a família. Caminhei em direção à porta do quarto. Mãe, por favor. A voz de Júlia quebrou num soluço. Não saia assim. Eu preciso de você aqui. O bebê precisa de você. O bebê precisa de pais que saibam a diferença entre proteção e controle, Júlia. Entre amor e manipulação. Eu parei na porta, com a mão na maçaneta. Eu estarei aqui quando você estiver pronta para construir algo real, algo honesto, algo que vá durar. Eu saí e fechei a porta. O corredor do hotel estava vazio e silencioso. A maioria dos convidados tinha fugido do escândalo ou sido questionada e liberada pela polícia. A Janaína estava me esperando perto dos elevadores. Como ela está? A Janaína perguntou baixinho. Quebrada, eu disse sentindo o cansaço bater. Mas ela vai se curar com o tempo. E você, Marta? Eu pensei sobre os últimos 24 anos da minha vida, sobre carregar a memória viva de Daniel e o peso dos crimes de Ricardo e o peso da justiça que tardou, mas não falhou. Eu vou também, eu disse. Eventualmente, eu vou me curar. As portas do elevador abriram com um som suave e eu deixei minha filha na noite de núpcias dela, sabendo que seriam anos de reconstrução antes que falássemos de novo como antes, sabendo que aquele afastamento era necessário, sabendo que às vezes as pessoas que amamos mais no mundo precisam aprender as lições mais difíceis da vida sozinhas.
Obrigada por ouvir. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente? De onde está me ouvindo? E que nota essa história merece? Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima.